Olá, estudo das Escrituras. Ontem iniciamos Crônicas e no capítulo de ontem o cronista se deteve na genealogia de Adão até chegar em Abraão, a herança de Abraão, destacando o fato de que Isaque foi o filho da promessa e não Ismael, e também destacando que entre Esaú e Jacó, Jacó foi o que herdou a bênção, tanto assim que o capítulo de hoje foca na genealogia de Jacó. E tem dois pontos importantes e interessantes dentro da genealogia de Jacó. Uma delas é Judá, que é o quarto filho de Jacó, mas que ganha maior destaque nessa genealogia por uma razão. De Judá vem a herança de Davi, e a proposta do cronista é focar neste reinado de Davi, tanto que os próximos capítulos vão falar muito sobre Davi e Salomão. O foco é chegar no Messias. Então, por isso, Judá tem este maior foco dentro da genealogia de Jacó. Outro fato interessante na genealogia de Jacó é que eram 12 tribos e acabaram se tornando em 13. Por quê? Porque José teve dois filhos, Manassés e Efraim, e Jacó, antes de morrer, abençoou os filhos de José e dividiu em duas tribos, e aí passaram a ficar 13 tribos. Isso está na história que nós já estudamos. Judá era o quarto filho de Jacó, e tem mais um fato interessante na genealogia dele, que também está na história que já estudamos, é que houve aí um incesto e a nora de Judá acabou dormindo com ele, gerando gêmeos. E Judá é, sim, uma parte muito importante. Quando esse povo voltar do exílio da Babilônia, que ficaram lá por 70 anos, a maior parte vai ficar em Judá e Benjamim, porque era maior o número de pessoas daquela região. Lembra que o cronista está fazendo o trabalho de toda a genealogia, justamente para, como foi dito no vídeo de ontem, saber de quem eram as terras, a qual povo aquela pessoa determinada pertencia, e sendo assim, vai ser descoberto, vamos chegar à conclusão que o número de povo de Judá e Benjamim era muito maior. E agora, festa em Salmos. Estamos em Salmos 81 e um convite para uma celebração. Na verdade, na sequência dos Salmos vai haver um ponto de uma certa repreensão, uma chamada de atenção, mas isso é para os versos de amanhã. Nos versos de hoje, a gente está lendo até o verso 5, o salmista começa já celebrando: cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, erguei vozes alegres ao Deus de Jacó. Era um momento de festa, um momento de celebração, trombetas tocando, eles realmente estavam celebrando numa das festas que o povo de Israel tinha. Então, o salmo de hoje, os versos de hoje estão focados nessa celebração, nesse convite para uma grande festa. Mas amanhã a gente vai ver que Deus se pronuncia no meio desta festa e traz aí uma certa repreensão. Atos dos Apóstolos, e o grande destaque de hoje está no texto de Atos. Ontem nós lemos que a igreja, depois de ter ouvido o relato de Pedro, que pregou o evangelho para os gentios lá na casa de Cornélio, a igreja concordou, entendeu que essa era a vontade de Deus, que o evangelho fosse disseminado também para os gentios. E agora, no texto de hoje, acontece que, vamos recordar que quando houve a morte de Estevão, lá no começo do livro de Atos, Estevão foi apedrejado até a morte, surge no cenário Saulo de Tarso, e agora Saulo saiu de cena um pouquinho, porque o foco estava nessa narrativa de Pedro. Então agora o foco é sobre o evangelho, que essas pessoas que fugiram quando Estevão foi apedrejado, os cristãos se dispersaram e se reuniram em um lugar e continuaram a pregar o evangelho, a princípio somente para os judeus. Mas o texto está dizendo que algumas pessoas acabaram indo para Antioquia e falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor. E a mão do Senhor era sobre eles, e grande foi o número de pessoas que se converteu ao Senhor. Então, isso chegou ao conhecimento das pessoas, dos cristãos lá em Jerusalém, e Barnabé foi até Antioquia. Chegando lá, ele viu tudo que estava acontecendo e ele era cheio do Espírito Santo de Deus, viu todo aquele mover, e o que ele pensou? Vou chamar reforço. Foi buscar quem?
Saulo de Tarso. Ele foi até Tarso e trouxe com ele Saulo. Então passaram a pregar o evangelho. Barnabé junto com Paulo lá em Antioquia levaram um ano inteiro, diz o texto, pregando esse evangelho. E o texto diz que em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Aqui inicia o tal do cristianismo. Os discípulos foram chamados de cristão neste momento lá em Antioquia, durante este ano em que Saulo de Tarso, com Barnabé, continuou pregando o evangelho. Os profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, levaram com eles alguns profetas e anunciaram, avisaram que estava tendo um tempo de fome na terra, que era no tempo de Cláudio. E aí os discípulos se juntaram para ajudar as pessoas que habitavam, os irmãos que habitavam na Judéia, mandando dinheiro, mandando recursos pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então mostrando que estavam seguindo os passos de Jesus, alimentando o povo não somente do alimento espiritual, mas também suprindo as necessidades, como Jesus ensinou, para ser o suporte do outro em todas as necessidades. Eles estavam seguindo os passos de Jesus. Mas tem um ponto alto aqui que é o tema do nosso vídeo de hoje. Pedro é preso e o anjo o liberta da prisão. Mas antes de Pedro ser preso, acontece algo impactante e bem triste para o cristão. Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de João, é morto. O rei Herodes simplesmente decidiu tratar mal alguns ali da igreja e matou a fio de espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradou as pessoas, ele então continuou essa perseguição e mandou prender o apóstolo Pedro. Pedro estava na prisão quando um anjo o visitou e ele estava bem cercado de toda a segurança, de muitos guardas, mas um anjo o visitou durante a noite, mandou que ele se vestisse, as correntes dele foram abertas, o anjo mandou ele se vestir, colocar a capa e Pedro foi liberto da prisão. Estou tentando entender se aquilo era uma visão ou se de fato estava acontecendo, se o anjo de fato estava ali o libertando da prisão. E amanhã a gente vai saber a sequência dessa história.